Hoje vamos falar sobre saúde. Olá! Quais são os micróbios trocados num único beijo? E são milhões de beijos, claro, também, mas milhões de micróbios que nós trocamos durante um único beijo. Então imagine uma pessoa que você desconheça, por mais que isso seja muito comum, é muito também complicado, mas também não é para desencorajar. Apenas para ser um pouco mais seletiva, prestar mais atenção um pouco, sem loucuras de adolescentes. Mas é possível, todos os dias temos que praticar, porque se você não tem esses micróbios, o seu coração adoece, a sua alma não floresce. É mais ou menos assim, os milhões de micróbios trocados em um único beijo. Isso é matéria interessante de tudo, ciência e também curiosidade. Ignacio Lopes Gonin, do The Conversation, os melhores da BBC. Podemos observar o contato boca a boca entre os peixes, aves e primatas. Mas o beijo íntimo com contato entre as línguas e troca de saliva parece ser um ato exclusivamente humano e é comum em mais de 90% das culturas. Por quê? É a pergunta. Alguns autores sugeriram que o beijo íntimo pode ajudar a valorizar e selecionar afetivamente o seu futuro parceiro ou parceira, conforme a sensação química produzida pela saliva. Outros já defenderam que o beijo íntimo teria evoluído para proteger a mulher grávida contra infecções uterinas perigosas causadas por vírus transmitidos pela saliva. A exposição ao vírus antes da gravidez poderia imunizar a mãe e proteger o feto. 80 milhões de bactérias em um beijo íntimo. Na verdade, essas são meras hipóteses. Nós desconhecemos a razão por que os seres humanos, de fato, se beijam. Talvez porque é bom, não é? É sensacional a sensação. Mas, seja para selecionar nosso parceiro ou para imunizar a futura mamãe, não há dúvida de que os inúmeros micróbios que moram na nossa boca desempenham um papel importante. Um estudo publicado em 2014 analisou os micróbios presentes na boca de 21 casais depois de um beijo íntimo experimentalmente controlado. Os pesquisadores comprovaram que durante o beijo os casais trocam parte da microbiota da língua e bactérias do outro permanecem durante horas na saliva do novo inquilino. O estudo também concluiu que quanto mais beijarmos nosso parceiro, mais semelhante será a composição de micróbios da saliva entre nós. Parece óbvio, mas era preciso demonstrá-lo. Os pesquisadores chegaram a calcular exatamente quantos beijos são necessários para manter o efeito sobre a microbiota da saliva, pelo menos 9 beijos por dia. Mas o mais interessante é que os autores do estudo calcularam que é o número de bactérias que trocam em um único beijo. Por isso, eles prepararam um iogurte com bifidobactérias e lactobacillus, previamente marcados, e deram a um dos parceiros para beber. Depois de um beijo apaixonado que durou apenas 10 segundos, os pesquisadores retiraram as amostras do receptor e calcularam o número de bactérias do iogurte que foram passadas de um para o outro. A conclusão foi que, em um beijo íntimo de apenas 10 segundos, somos capazes de trocar cerca de 80 milhões de bactérias. Em outras palavras, com um único beijo, intercambiamos não apenas todo o nosso amor, mas também algo tão íntimo como vários milhões de bactérias. E você está dizendo aqui boca a boca, né? A gente tem outras opções antes da boca que pode ficar ainda pior isso aqui, só que não é o local adequado para falarmos. A microbioma oral. O microbioma oral designa a comunidade de micro-organismos que moram na cavidade oral, boca, língua, gengiva e garganta. Ele ainda inclui as espécies diferentes de bactérias, vírus, fungos e outros organismos unicelulares que formam um ecossistema complexo e dinâmico. Foram identificadas mais de 700 espécies de bactérias diferentes. A maioria delas tem efeitos benéficos como a digestão de certos nutrientes e a proteção contra patógenos invasores ou regulagem de sistema imunológico oral. Algumas pulgas são responsáveis por doenças orais como cárie dental, doença periodontal, halitose ou mau hálito, candidíase oral e doenças não orais, cardiovasculares, diabetes e doenças respiratórias. Já foi até mesmo relatada a presença de alguns patógenos orais, como bactéria Porphyromonas gingivalis, que causa
Periodontite crônica, o que é um fator de risco para a formação de placas amiloides, deterioração cognitiva e demência, próprias do mal de Alzheimer. Olha como é perigoso também, né? Beijos podem transmitir herpes. Os micro-organismos trocados durante o beijo não são necessariamente prejudiciais. Na maioria dos casos, esse intercâmbio não representa risco significativo para a saúde, desde que as pessoas tenham boa saúde geral e oral. Mas existem diversas doenças infecciosas que podem ser transmitidas pelo beijo. A herpes é um tipo de vírus que pode ser facilmente transmitido pela saliva. A mononucleose infecciosa, conhecida como doença do beijo, por exemplo, é causada pelo vírus Epstein-Barr. É uma doença muito comum entre os adolescentes e jovens adultos. Seus sintomas incluem febre, dor de garganta, fadiga extrema e inchaço dos gânglios linfáticos. A herpes simples ou labial é transmitido pelo contato direto, incluindo os beijos. Seus sintomas incluem surgimento de bolhas dolorosas ao redor dos lábios ou na boca. Aí a herpes genital, embora seja mais comumente transmitida pelo contato sexual, também pode ser transmitido pelo beijo se houver lesões ativas na boca ou ao redor dos lábios. Outro tipo de herpes que pode ser transmitido pela saliva é a citomegalovírus. Na maioria dos casos, ele não causa sintomas graves, mas pode representar risco para as pessoas com comprometimento imunológico ou mulheres grávidas, já que pode causar complicações muito sérias à gravidez. Essa informação transmitida explica que o número de pessoas que possuem anticorpos contra esse tipo de herpes, a prevalência é tão alta, mas 70% da população, por exemplo, já tiveram contato com o vírus Epstein-Barr ao longo da sua vida. Cárie, faringite e gripe. Existem muitos outros patógenos que podem ser transmitidos pelo beijo se houver troca de saliva, entre elas algumas bactérias como a Streptococcus mutans ou Streptococcus pyogenes são causadoras de cáries ou infecções de garganta e faringite. Também há bactérias associadas a doenças periodontais como a Porphyromonas gingivalis. É claro que existem os vírus causadores de infecções respiratórias como da gripe, vírus respiratório sincitial ou o vírus resfriado comum. O beijo também pode transmitir alguns tipos de vírus da papilona e até fungos, como a levedura Candida albicans, causadora da candidíase. A higiene bucal para beijar com saúde. A alimentação, a higiene bucal, tabagismo e o consumo de álcool, o uso de antibióticos e outros medicamentos, a genética e outras condições médicas subjacentes influenciam a composição da saúde da microbiota oral. Manter um equilíbrio saudável da microbiota oral é fundamental para evitar doenças e a sua transmissão através do beijo. Isso passa pela escovação frequente e adequada dos dentes e da língua, aliada ao uso de fio dental e o enxágue bucal, este último com moderação. Além disso, visitar regularmente o dentista, limitar o uso excessivo de açúcar e evitar fumar são a melhor maneira de manter a boca saudável. E se estivermos saudáveis, não precisamos nos preocupar na hora de compartilhar nossos micróbios. Ignacio Lopes Goni é membro da Sociedade Espanhola de Microbiologia e professor de microbiologia da Universidade de Navarra, na Espanha. Put the conversation aqui direto para nós. Muito legal. O que você achou sobre isso? Você vai se cuidar a partir de agora? Ou é mais um artigo que você vai fingir que não viu, que não leu ou que não escutou?